Vamos lá. Tudo certinho. Resolvido. Boa tarde. Terminando uma semana produtiva, tranquila, decente. E vamos pra casa. Vamos curtir um fim de semana geladinho e bonito. Mas principalmente com quem interessa. Não temos nada agendado aí, nada oficial. Então vamos só correr atrás das nossas coisas e tentar descansar um pouco, no que for possível. Com uma criança de 3 anos metade em casa. Atualizei os vídeos. Eu tô tentando entender para que o fone de ouvido tá aqui, né? Atualizei os vídeos e tá tudo em dia, tudo sob controle, com as resenhas e com as referências já atualizadas até o último vídeo. E esse que eu estou gravando provavelmente seja oficialmente o 60º vídeo. Só. Ruim no inverno é isso, né? Eu não consigo atender assim no automático, né? Mais ou menos eu meio que sei o que está acontecendo. Recuperei minhas músicas. O Google Play Music estava... A atualização dele não deixava mais eu ler minhas músicas que estão no meu cartão SD. Voltei a versão de fábrica e voltou a reconhecer, mas faz um tempinho que eu não ouço música. Aqui, conversando. Seria até legal, né? Mas às vezes atrapalha um pouquinho. O raciocínio já é tudo atrapalhado mesmo, né? Aí com música pode piorar. Bem, foi gostoso essas improvisações que eu fiz esses dias. Acho que saíram até melhor do que os assuntos pré-fabricados, né? Não sei. Eu tenho aqui alguns assuntos que eu posso desenvolver nessa viagem. Esses próximos 35, 36 minutos aí. Eu posso falar sobre idolatria, eu posso falar sobre fé, eu posso falar sobre design inteligente, eu posso falar sobre homofobia. Vamos começar por esse último então? Não vou falar sobre tudo não, vou falar sobre o que der. Esses dias eu estava pensando sobre uma coisa simples. Vamos ver se eu desenvolvo melhor aqui e uso bem o tempo sem precisar ficar enrolando. Homofobia, na base literal do que quer dizer, significa simplesmente o medo do homossexual, ou do homossexualismo, ou da homossexualidade, ou, como na prática eu tenho isso como uma grande possibilidade, seria o medo do próprio agressor ser homossexual, né? Mas, volto aqui. O maior castigo que o homofóbico pode receber é
ganhar o termo de homofóbico, porque ele não vai admitir que ele tem fobia por homossexuais. E fobia é um medo exagerado. Aracnofobia e outras fobias, né? Outras neuroses, outras... Enfim. Então é um castigo ser chamado disso, né? Falando sobre o termo em si, eu tenho muito pouco a falar. Acho que até já desenvolvi um pouco melhor isso por aqui das últimas vezes. De que eu realmente custo a entender, ou a acreditar, ou a desenvolver na minha cabeça a aceitação de que é importante para alguém o que um terceiro está fazendo consigo mesmo, com o próprio corpo, com o próprio nas suas intimidades. Vamos deixar algumas coisas mais... Tentar deixar algumas coisas mais esclarecidas, né? Fato. Primeira coisa, primeiro de tudo. A prática homossexual ou a tendência à prática homossexual, ela não é exclusiva do homem, ser humano. E aí nós temos um problema para esses supostos como é que eu chamo? Vou chamar esses supostos líderes, né, de comunidades ou de grupos que classificam homossexualidade como desvio de caráter, desvio de comportamento, como conceito pejorativo de comportamento. Então, por ser um conceito pejorativo de comportamento para essas pessoas, como explicar esse comportamento a animais irracionais que não agem sob um conceito de escolha, né? De escolha, porque a premissa de que homossexualidade, de que o comportamento homossexual seja uma questão de escolha, de desvio moral, seria por uma questão de escolha. Você pode não fazer, ou não pensar, ou não desenvolver essa suposta vontade ou tendência, segundo esses malucos aí, segundo esses imbecis. Vamos deixar isso muito claro. E baseado nisso, esse cara tem certeza de que isso pode, como um desvio, como uma doença, como um defeito, isso pode ser curado. E aí vem a maravilha dos anos 2000, a nova invenção, né? A maravilhosa invenção dos anos 2000, chamada cura gay. Coincidentemente, esse termo apareceu muito mais em ambientes evangélicos, cristãos evangélicos. E por um entendimento, sei lá, bíblico novamente, né? Porque aquele líder religioso enrustido resolveu dizer que era uma anomalia a pessoa que se relaciona sexualmente com alguém
do mesmo sexo. Mas volto aqui. E aí a gente não pode explicar comportamento homossexual nos animais irracionais. Então, se você não quiser, eu vou deixar você fazer, você não utilizar os exemplos de macacos bonobos, até de outros macacos, como está perto do homem, né? Pode ser confundido aí, embora esse mesmo cara não acredite em evolução, né? Mas vamos lá, porque vamos deixar claro que evolução não precisa ser acreditado. Evolução é um fato, então se o cara não acredita, o problema é dele. Ele pode também não acreditar na lei da gravidade e se jogar de um prédio. O problema é só dele. Voltemos a tentar não perder o fio inicial dessa doideira aqui. Eu me irrito, e eu vou me irritando à medida que eu vou desenvolvendo o assunto, pela simplicidade e pela falta de importância do assunto, na minha concepção. Eu acho que, primeiro, rotular comportamento sexual já enche o saco. Já é uma coisa que está fora de uma linha minimamente justa no meu entendimento. Assim, não tem como considerar isso alguma coisa importante. Você está feliz com a prática sexual que você executa, que você acha certa? Então use-a, faça. Para mim não tem problema. E os homossexuais também não acham você um estranho por causa disso. Agora, por que especificamente interessa o comportamento sexual de alguém, é uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha. Não só interessa, como incomoda, né? O problema não é interessar, o problema é incomodar, a ponto de você classificar aquilo como ruim, negativo e tal. Enfim, você tem um grave problema, como diz Drauzio Varela muito bem. Além de você ter uma formação moral, uma formação pessoal ruim, torta, mal feita, esquisita, você precisa conversar com você mesmo. Mas antes disso, eu volto lá para falar dos animais. Tirem os primatas, tirem os bonobos principalmente, que os bonobos são animais que é uma espécie de chimpanzé que simplesmente aprendeu para ele, né, o valor dele, a vida dele é sexo praticamente do início ao fim. Mas tirem esses. Como você explica leões, rinocerontes, girafas, ursos, cavalos, cachorros, gatos? Como você explica isso? É influência? Foi ensinado? Você tem no YouTube, cara. Você tem lá, tá gravado, filmado, animais selvagens. Mas foi ensinado, foi treinado? Foi isso. O homem consegue ser tão bom a ponto de treinar um animal, e um animal selvagem, difícil de ser treinado em coisas simples, ele consegue treinar um animal para que o animal, inclusive, se excite com outro animal do mesmo sexo. É isso? Cara, é assim, a conversa não vai ter muita continuidade, né? Porque não se explica, né, cara? E sabe por que não se explica? Eu não estava afim de agora já te dar soluções. Não estava. Estava afim de ridicularizar mais. Não é do meu interesse
Você tem, as pessoas têm hoje informação tranquila e suficiente para parar com essa idiotice. Olha que touro bonita. Bom, qual touro não é bonita, né? Olha o helicóptero, olha o avião. Hoje é o último dia de aula, cara. Hoje tem muito bota fora aí. Para algumas pessoas é término de curso superior, principalmente. Oi? Deixou. Mas para a maioria é início das férias do meio do ano, né? Pro meu filhinho acho que é. Vamos, filho, não deixa a ambulância passar não, cara. Tá esperando a ambulância passar. Porra, velho. Aí volto de novo pro outro ponto que eu estava. Se você é assim, para mim é difícil entender por que isso interessa, por que isso é assunto, por que, sabe, questões como racismo, homossexualidade, por que isso ainda existe? Homossexualidade não, por que assuntos como racismo e homofobia ainda existem? Tá certo, Moto, tá certo. Você deve estar certo, sempre. Não vai dar pra falar agora pelo barulho. Pelo menos pra mim aqui tá um barulho muito forte. Parar no próximo farol, esqueci de colocar o elástico aqui no celular. Já volto a falar, vamos sair do túnel e esse barulho terrível de moto, essa moto com escapamento aberto, diminuir. Eu acho que é o cara que está na frente dessa Burgman aqui. Nem sei quem é, mas foi pro outro lado. O Drauzio falou outro dia, né? Se com quem o seu vizinho está saindo, dormindo, beijando ou fazendo, está te incomodando, não é o seu vizinho que tem um problema, mas você. Você. Principalmente hoje em dia, eu posso compreender que talvez no início da sociedade moderna, esses comportamentos fora de um padrão definido pela maioria possam ter incomodado ou tendo sido vistos como pejorativos, negativos. Eu posso entender. E posso entender também que quanto mais para trás nós formos, mais preceito, valor religioso nós vamos encontrar e, por consequência, mais estranheza e condenação ao assunto, a esse assunto comportamental. Mas vamos deixar claro, sempre existiu homossexualidade. Não é? Ela não surgiu como uma anomalia genética, não. Comportamento homossexual é uma coisa que se tem ou não se tem. É como ter mais cabelo ou menos cabelo. É como ser mais alto ou mais baixo. Pronto, simples e acabou. É inato. Inato. Não adianta nenhum super especialista tentar me convencer que o ambiente influencia, a criação influencia. 90% dos homossexuais, vamos dizer dos homens,
são filhos de famílias conservadoras. Então as famílias conservadoras estão cheias de comportamento homossexual, né? E daí já caem outros argumentos aí que eu nem quero começar a falar sobre adoção por homossexuais. Um cara ter a manha, ter a coragem de não permitir que um casal homossexual adote uma criança. Isso só pode ser uma brincadeira de extremo mau gosto. De extremo mau gosto. A cada um que o juiz negar a adoção, a cada casal homossexual que o juiz negar a adoção, que esse juiz pegue lá a criança e vá criar. Coisa de patife. Coisa de patife. Esse tipo de abordagem. Deixa eu prender aqui para não correr o risco de perder o celular. Pronto. Mas, ao que parece, toda uma linha procura defender a tal da moral, ordem, bons costumes, valores da família, né? E eu... É só olhar, né? É que não deu pra ver mesmo. Nem eu aqui fora da câmera consegui saber o que era que tinha ali dentro. Mas é um perfeito de um imbecil. O problema é existir o problema. O problema é, em 2017, com o homem dominando um bom aspecto do conhecimento não só sobre o planeta, mas sobre o espaço, o universo, fora do próprio planeta e dentro do próprio planeta. Ou seja, o homem ter se desenvolvido tanto, ter criado já há muito tempo a capacidade de sobreviver e de manter todos os outros em bom estado, todos os semelhantes em bom estado, manter o planeta em bom estado, manter o sistema em bom estado. Então, é assim, aí a gente se depara que em 2017 você tem necessidade de tocar num assunto desse patamar. É tão injusto ter que falar sobre isso, com tantos problemas de verdade, para se resolver, para se mexer, para se fazer, que assim, dá realmente certa tristeza. Porque já está em tempo, gente, já está em tempo. Hoje, no Facebook, eu de manhã, na minha meditação vespertina, ao acordar, não lembro quem mandou, não tem nada a ver comigo, mas era um pastor jovem, um garoto, de seus nem 30 anos provavelmente, comemorando o seu aniversário, fazendo um discurso de aniversário à sua comunidade evangélica e da Assembleia de Deus, parece. Eu não sei se o canal estava falando por gozação com ele ou pelo contrário, ou com gozação pela igreja. Era não sei o que gospel, mundo gospel, tragédia gospel, sei lá, era alguma coisa assim. E o rapaz estava se confessando para a comunidade gay. Preconceito meu, ele estava sendo muito feliz no uso das palavras dele, falando para todos com tranquilidade,
de que as questões de preconceitos, primeiro elas soam como absurdas, depois elas podem ser melhor analisadas, até serem entendidas como uma coisa normal, que não causa mal a ninguém. Ele estava preparando e estava fazendo isso muito bem, com muita propriedade. Parece que é ao lado da esposa ou noiva dele. Sei lá, a menina estava do lado ali, quietinha, com cara de Miriam Leitão, quando mandaram o Aécio pro inferno, né? Mas o cara estava falando. Eu achava, explicando o preconceito meu, eu achava que assim que ele dissesse eu sou gay, iriam pular no pescoço dele. Mas nada aconteceu, tudo continuou, as pessoas continuaram ouvindo. Eu é que não pude terminar de ouvir. Era um vídeo de 6, 7 minutos, eu já estava atrasado para ir para academia. Então, foi interessante ver isso. Foi interessante ver isso. Porque quantas e quantas pessoas, e o Fernando Grosten coloca isso muito bem no vídeo dele. Dica aqui, quer saber sobre esse assunto? Vai naquele canal que eu falei, que eu tenho falado há alguns dias, Grosten Andrade, lá no YouTube. Procura o vídeo, Você Já Se Sentiu um ET? Onde ele explica sobre a dificuldade que ele teve em se entender, se aceitar, em entender o meio, em buscar a felicidade dele, sabendo que a felicidade dele era uma coisa diferente do que a maioria do meio dele. Você imagina, o pai dele era editor da revista Playboy, né? Então é muito estranho a quem não queira conhecer o assunto. Cara, você é muito chato. E esse escapamentinho de bosta também, né? Das belas invenções ultimamente. Mas vamos lá. Eu estou tentando imaginar aqui o que virou a vida desse rapaz. Que esse pastor, ele é pastor da Assembleia de Deus, uma igreja de grande força conservadora no país. Acho que a Assembleia é do Davi Miranda, né? Não sei, nem quero saber. Os detalhes não têm muita importância nesse momento. O que eu coloco é que conheço pessoas que não se declaram homofóbicas, mas que não veem como um problema o fato delas odiarem homossexuais. Já pensei assim também. Chato pra caramba, hein, mano? Vou te dar um exemplo. Houve um tempo na minha vida, garoto ainda, que eu pensava da seguinte forma: eu jamais destratei um homossexual, mas eu me sentia ofendido quando paquerado, ou nem paquerado, mas na suposição de estar sendo. Eu me sentia ofendido. E quem estivesse perto de mim, normalmente o heterossexual, eu não acredito que ele voltou pra minha frente. Nossa, mano, é impossível isso. É impossível. Ele é um merda no corredor e ele quer passar você de qualquer jeito. Porra! Ele vai me alcançar aqui de novo. Eu conheço bastante gente assim ainda hoje. Já mais velho, viu? Tipo assim, o cara tá olhando pra mim? Não fala que o cara tá olhando pra mim. Tipo assim, o cara até pode ser homossexual.
Mas não pode chegar, fazer o mundo deles barrar no seu, não. É assim, se for uma mulher feia, ninguém vai ficar ofendido. É uma mulher. Mas vai dar uma risada, vai falar não, obrigado, ou vai ignorar, não vai ter acontecido nada. Vai pra casa com aquele pensamento bacana, assim, sabe? Bonito. A fubangona lá tava pagando pra mim, você acha que eu vou? É assim, tá? Ou, se é uma mulher bonita, aí, meu amigo, o cara dá um jeito até de dispensar a própria. Porque não se pode dispensar a cantada de uma mulher bonita, né? Né? Não é nada, não. Não é nada. Mas se é um cara, porra, mano, aí chamou o pai de coxinha e a mãe de empadinha, velho. Você tem algum problema em ir pra esquerda, cara? Conheço bastante gente assim. Durante um bom tempo eu fui assim. Há muito tempo que... Primeiro que eu não sou assim, mas segundo que eu também não sou cantado nem paquerado por ninguém. De sexo nenhum. De nenhuma orientação específica sexual. Agora, qual é exatamente o problema? Você pode ignorar igualzinho você ignora a mulher feia. Sem se sentir ofendido por causa disso. Qual o problema? Qual é o problema? Isso eu já falei pra vocês. Eu ainda, na minha infância, adolescência, sempre teve homossexual próximo a mim. Sempre teve. Amigo da minha mãe, amigo da família, amigo da namorada. Enfim, né? E tem também aquele que não gosta nem de olhar, que sai do lugar. Também tem dessas pessoas. E deixo claro, hein? Amigos bons, assim, pessoas bacanas, de bom caráter, bom coração, honestas, decentes e tudo. Mas essa parte comportamental. E quantas falhas comportamentais eu não tenho? Quantos desvios eu não tenho? Vários e vários. Não estou falando do homossexual, não. Estou falando do cara que se dá esse papelzinho. Porque isso é um papelzinho, né? É uma bobeira, uma frescura, né? Eu iria tranquilamente num bar, num lugar. Já fui. Sem me sentir ofendido, sem me achar superior e também sem me achar inferior. A grande questão é essa. Agora, isso não justifica posturas a lá candidato à presidência aí que entende isso como uma doença, como um desvio de caráter, como uma sem-vergonhice. Pura e simplesmente isso. Homossexualidade é desvio de caráter, é sem-vergonhice. Bom, deixa pra lá. E defendem questões de cura gay, defendem questões de tirar alguns privilégios necessários nesse momento para equalizar as coisas. Defende questões de, vamos fazer o dia do orgulho orgulho heterossexual. Você foi perseguido? Você teve representantes da sua opção sexual agredidos, mortos ou ofendidos por terem essa opção sexual? Essa opção não, por terem essa condição sexual?
aconteceu alguma coisa com você ou com alguém próximo de você por ser heterossexual, então você não precisa disso, você precisa de um holofote para mostrar como você é babaca. Tá? Não é tempo de alguém reclamar sobre privilégios que homossexuais possam ter, já que em tão pouco tempo começou a se pensar sobre alguma coisa para diferenciar, para criminalizar questões contrárias. Então, vamos primeiro fazer a coisa funcionar direito. E eu digo para você, se a gente chegar perto de algum vamos, mano, vamos. Caramba. De alguma coisa próxima de Jair Bolsonaro para a presidência da República, realmente vai ser uma decepção muito grande, mas tem uma coisa: não sejamos hipócritas e não sejamos prepotentes como os estadunidenses foram. Eles ignoraram a possibilidade de um sujeito tosco daqueles exercer a presidência da República. E esse foi o maior mal. Foi aonde Donald Trump foi eleito. Porque as pessoas que gostavam dele foram ignoradas, foram ridicularizadas o tempo todo. E eu coloco dessa forma: eu acho que uma pessoa hoje que acredita, uma pessoa honesta e decente, que acredita no Bolsonaro hoje, ela não passa a ser desonesta por acreditar no Bolsonaro. Ela só está confundindo os valores. Já coloquei isso. Honestidade é honestidade, sendo o cara conservador, liberal, neoliberal, sendo o cara homossexual, sendo o cara heterossexual, sendo o cara trissexual, se ele quiser. Valores como esses são intangíveis. E eu não duvido que pessoas de boa intenção possam estar avaliando essa possibilidade. E é aí que eu acho que o lado oposto deve se posicionar e respeitar, para poder passar a mensagem para essa pessoa. Porque se passar uma campanha ridicularizando, vai ser pior a consequência. Bom fim de semana a todos. Um abraço.